Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 10 de junho. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, adorando-Te, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra, e nós somos os Teus servos aqui na terra. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Venha falar mais uma vez ao nosso coração através da Tua palavra profética. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos e dá-nos a Tua bênção. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui estamos para mais uma live. O Espírito Santo colocou na nossa mente para estudarmos com vocês hoje sobre o governo mundial, uma autoridade global. O palco está sendo montado. O palco está sendo montado para um governo mundial absoluto, uma autoridade global que agirá com mãos de ferro, será uma ditadura mundial sem liberdade alguma de ir e vir. As cidades de 15 minutos, é isso mesmo, cidades de 15 minutos, onde tudo o que você precisar estará a uma distância de 15 minutos a pé. Você poderá se locomover a pé ou usando bicicletas públicas. Nem mesmo a bicicleta será propriedade privada sua, será pública. Essas cidades de 15 minutos estão sendo planejadas para começarem em 2024. São verdadeiros guetos para aprisionar os moradores num pequeno espaço. É o fim da liberdade de frequentar esta ou aquela igreja a uma distância que ultrapasse os 15 minutos a pé. Não será apenas um governo mundial, mas será um socialismo mundial, um comunismo mundial, sem liberdade de comprar ou vender ou comer aquilo que você quer, ou mesmo de frequentar a igreja que você deseja. Quando nós examinamos as profecias para o tempo do fim, as profecias que estão aqui no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, quando você examina essas profecias escatológicas, você percebe que o palco está montado para um governo mundial, para uma autoridade global. Como será formado este governo mundial? A profecia de Daniel e de Apocalipse nos revela como será formado o governo mundial. Quem será a autoridade global neste novo governo? A profecia também de Daniel e Apocalipse nos revela. Louvado seja Deus que nos deu as profecias, porque Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus revelou para que você saiba o tempo em que estamos vivendo. Estamos às portas da segunda vinda de Jesus Cristo. Aleluia por isso. Vamos começar lendo Daniel. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, e vamos ver os versos 42 a 44. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 2, e vamos ver então os versos 42 a 44. Aqui fala do mundo político, dividido em 10 reinos, exatamente no tempo em que a pedra descerá do céu. Todos nós entendemos que esta pedra que vai descer do céu e vai atingir a estátua nos pés, destruindo toda aquela estátua que Nabucodonosor viu no sonho, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro, com 10 dedos. Nós sabemos que esta pedra que vai ser lançada do céu representa a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Jesus Cristo, que voltará e destruirá os governos terrestres. Mas nesse tempo serão 10 reinos mundiais, porque são 10 dedos na estátua. Nós lemos aqui no capítulo 2 e o verso 42 em diante.
E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Daquelas 10 nações que surgiram do Império Romano lá em 476 depois de Cristo, daquelas 10 nações, umas eram fortes, outras são fracas. Mas, queridos, esta profecia tem dupla aplicação. Aplica-se para o passado, as 10 nações que surgiram quando houve a derrocada e o fracasso do Império Romano do Ocidente, mas esta profecia tem uma aplicação também para o futuro, para o exato momento em que a pedra descer do céu, no exato momento em que Jesus Cristo descer com poder e glória. O mundo estará dividido em 10 reinos, representados pelos 10 dedos da estátua, porque a pedra vai atingir os dedos da estátua e destruir todos os governos terrestres, que não serão mais do que 10 governos, 10 blocos, 10 supernações. Por isso, meus queridos, aqui nós vemos uma profecia que precisa ser entendida como dupla aplicação. Lemos também o verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, que reis? Os 10 reis. Naquele tempo, em 476, quando acabou o Império Romano do Ocidente, os 10 reinos eram todos ali da Europa, 10 reinos da Europa. Mas agora, quando a pedra descer do céu, os 10 reinos são mundiais. Por isso tem dupla aplicação, porque serão 10 reinos mundiais que serão destruídos na segunda vinda de Jesus Cristo. Mas nos dias destes reis, os 10, lembrem-se, não são 7, são 10 reinos, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. É o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo que será estabelecido agora, neste tempo, nesta nossa geração, em que o mundo está montando o palco, o cenário mundial é de 10 supernações. E aqui diz, este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, ou seja, os 10, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui nós vemos a profecia revelando para você que na segunda vinda de Jesus, nós não vamos ter 219 ou 220 países no mundo, nós vamos ter 10 blocos, 10 reinos, 10 supernações. A soberania de cada país será perdida. Vai acabar esta soberania de cada país, porque todos vão se unir em reinos, em blocos. A Bíblia diz também em Daniel capítulo 11, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11, a Bíblia não somente fala do governo mundial, das 10 supernações, mas a Bíblia também fala quem será a autoridade global. Quem dominará sobre os 10 reinos, os 10 líderes mundiais? Quem será esta autoridade global? A Bíblia também revela em Daniel capítulo 11. Por isso a profecia é Deus escrevendo a história antes dela acontecer. Deus descerrando as cortinas do futuro e revelando para os seus servos, os profetas. Para você, meu querido irmão, para você que estuda as profecias, Deus está mostrando o que vai acontecer neste tempo do fim, que precede um pouquinho antes da volta de Jesus. Daniel capítulo 11, vamos ler então o verso 36 a 41. Aqui fala
desta autoridade mundial no tempo do fim. Ela é chamada aqui em Daniel capítulo 11 de o Rei do Norte. O Rei do Norte. Quem é o Rei do Norte? Perceba, Daniel capítulo 11, verso 36 em diante. Este rei, o Rei do Norte, fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Perceba que a palavra Deus aí está com D minúsculo. Este Rei do Norte vai se engrandecer sobre todos os deuses falsos, sobre todos os deuses, seja do hinduísmo, que tem mais de 300 mil deuses, sobre o Deus do confucionismo, sobre o Deus do budismo, sobre todos os deuses. Ele vai se engrandecer sobre todos eles. Em outras palavras, o Rei do Norte vai ter o domínio político e religioso. Ele vai colocar não somente reis e rainhas e presidentes sob o seu poder, mas colocará também todos os líderes religiosos do mundo debaixo do seu poder, do poder do Rei do Norte. Este rei fará conforme a sua vontade, ele fará o que bem entende, vai fazer a sua vontade, sem que ninguém coloque obstáculo, e se levantará. Vejam as expressões que a profecia usa para mostrar a prosperidade do Rei do Norte e o domínio mundial do Rei do Norte. Ele fará a sua vontade, ele se levantará e ele se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, ou seja, contra o Deus criador dos céus e da terra. Falará coisas maravilhosas, coisas arrogantes, porque ele se proclama Deus na terra. Ele pretende ter o poder de Deus na terra. Ele aceita ser adorado, ser beijado. Ele pretende ter poder para perdoar pecados. Ele pretende ter poder para mandar pessoas ou para o céu ou para o inferno. Queridos, este Rei do Norte, ele arrogantemente fala de si coisas grandes. Por isso diz aqui, falará coisas maravilhosas e será próspero. Existe um poder na terra, definido como Rei do Norte, que é próspero naquilo que planeja, porque todos os reis e poderes e líderes governamentais, todos se submetem, todos correm para ele, todos pedem a bênção, todos se ajoelham. Por isso diz aqui, será próspero, até que a ira se complete. A ira de Deus vai se completar, e virá um momento em que este Rei do Norte será destruído e não se levantará mais, até que se complete a ira, porque aquilo que está determinado, ou seja, existe a profecia em Daniel e em Apocalipse, uma profecia que mostra o tempo em que o Rei do Norte será destruído, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses dos seus pais. Quais são os deuses dos seus pais? O Rei do Norte é o bispo de Roma. Quando a igreja de Roma surgiu, ela era uma igreja cristã. Era uma igreja cristã, por isso Paulo escreveu sua carta à igreja de Roma, carta aos romanos. Existiam os filhos cristãos de Deus ali em Roma. E queridos, esta igreja que nasceu pura, ela foi crescendo, se desenvolvendo e no quarto século se prostituiu. No quarto século se casou com o paganismo. Aqui diz, não terá respeito aos deuses dos seus pais, abandonará os deuses dos seus pais. Nem terá respeito ao amor das mulheres, não respeitará as outras igrejas e mesmo desprezará as mulheres, porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Mas o Rei do Norte estabeleceu o celibato, proibindo que padres e freiras se casem. Não terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Sobretudo se engrandecerá. A profecia mostra com palavras claras que existe uma autoridade global neste governo mundial. E não será outro poder, mas sim o Rei do Norte. Ele se engrandecerá sobre tudo,
mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. O Deus que o rei do norte mais honra é o Deus das fortalezas, é o Deus dos governos. O Deus dos governos é a maçonaria, é o Baphomet, é o Deus de chifre, representado pelos obeliscos. Queridos, o Deus das fortalezas é o Deus da maçonaria. A este Deus, o rei do norte honrará. É o que está falando aqui no verso 38. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, ou seja, quando a igreja de Roma surgiu, ela adorava o Deus criador dos céus e da terra, mas depois se prostituiu com o paganismo e passou a adorar o Deus Sol. E, queridos, aqui está dizendo, a um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro. O rei do norte tem muito ouro para distribuir, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas, com coisas agradáveis. O rei do norte compra todo mundo. Todo mundo está endividado com o rei do norte, porque o rei do norte tem o poder sobre os bancos centrais. Todos os bancos centrais no mundo estão sob o domínio e sob a administração do rei do norte, através dos jesuítas. Aqui diz o verso 39, que o rei do norte haver-se-á com os castelos fortes. Os castelos fortes aqui no verso 39 de Daniel 11 é uma referência ao protestantismo. Lembre-se que o hino composto Castelo Forte de Lutero era a marcha de guerra e de luta do protestantismo, quando surgiu lá no século XVI. Mas o protestantismo também se tornou filho de Babilônia. O protestantismo também se subjugou, se humilhou diante da mão poderosa do rei do norte. Por isso diz aqui o verso 39, e haver-se-á com os castelos fortes, com o protestantismo. Mas como? Com o auxílio do Deus estranho, com o auxílio do Deus da maçonaria. Os mais poderosos líderes protestantes são maçons, e os mais poderosos líderes romanos também são maçons. Então, queridos, o Deus estranho da maçonaria uniu protestantes e católicos, espíritas. O Deus estranho da maçonaria une todos. E haver-se-á com os castelos fortes, com auxílio do Deus estranho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra. Aqueles que se submetem ao rei do norte, ele multiplica a honra. Ele dá presentes, ele dá recompensas, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Queridos, por isso a terra será dividida em 10 reinos. E o rei do norte vai colocar 10 líderes mundiais que vão se submeter a ele. E aqui diz o verso 40, e no fim do tempo, neste tempo em que você e eu estamos vivendo, o rei do sul lutará contra ele. O rei do sul é uma referência ao ateísmo, mas também especificamente ao islamismo. Queridos, a profecia mostra que no tempo do fim não haverá espaço para o ateísmo, porque o cenário mundial do tempo do fim é religioso. É um poder político religioso, e todos terão que se submeter a este poder religioso e poder político do rei do norte. Por isso diz aqui, e no fim do tempo, o rei do sul, que representa ateísmo, mas também representa o islamismo, lutará com ele contra o rei do norte, e o rei do norte acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. Vitória do rei do norte. Vitória do líder romano. Vitória do papado sobre o islamismo, sobre o ateísmo. Todos estão se unindo ao poder papal. Queridos, verso 41. E entrará também na terra gloriosa. Terra gloriosa na profecia é uma referência a Israel. Terá domínio de Israel.
domínio de Jerusalém. Mas também terra gloriosa pode ser uma aplicação para a igreja de Deus, a igreja remanescente. Infelizmente, queridos, muitos líderes e muitas estrelas que hoje brilham no adventismo, eles também vão se unir e vão se submeter ao Rei do Norte, infelizmente. Verso 41, e entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Entre estes povos, Deus tem suas primícias. Deus tem seus filhos e filhas sinceros em todos os lugares. Meu querido irmão, a Bíblia está claramente dizendo para você que o Rei do Norte fará tudo que lhe agradar. Ele será a autoridade global do governo mundial nesta nova ordem mundial. Exatamente como Apocalipse mostra. Porque Daniel e Apocalipse devem ser entendidos como um só livro. Porque aquilo que é profetizado em Daniel também é confirmado em Apocalipse. Por isso, meu querido irmão, abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, e nós vamos ver no verso 4. Apocalipse capítulo 13 e o verso 4. Veja o que Deus está falando para você. Ele está abrindo as cortinas do futuro, desvendando o futuro para você saber o tempo em que estamos vivendo. É nesse tempo que Jesus Cristo vai voltar. Aleluia! Isto nos alegra, nos conforta, porque o terrível período de sofrimento, de grande angústia, é curto. Será curto este período de angústia, e é Deus que nos conforta com estas revelações de Daniel e com estas revelações do Apocalipse. Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Existe um poder mencionado na profecia de Apocalipse 13, um poder chamado a besta que subiu do mar. É o papado, é o poder papal. É o rei do norte de Daniel capítulo 11, é a besta que subiu do mar de Apocalipse 13. Recebeu seu poder do dragão, aqui diz, verso 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Quem se submete à besta que subiu do mar está se submetendo ao dragão. A besta que subiu do mar, o rei do norte, de Daniel 11, ele está revestido de um poder sobrenatural, mas não é um poder sobrenatural do Espírito Santo, é um poder sobrenatural do dragão. Por isso todos se curvam, todos os que não amam a Jesus, todos os que não reconhecem Deus como Criador dos céus e da terra, todos os que não reconhecem os 10 mandamentos da lei de Deus, se curvam e adoram o rei do norte. Se curvam diante da besta que subiu do mar, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Existiria algum outro poder na terra que pudesse ser escolhido para ser a autoridade global? Para ter em suas mãos o domínio mundial? Nesta nova ordem mundial? Não tem outro poder. Por isso a pergunta que a profecia está fazendo é, quem é semelhante a ela? Quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá subjugar o rei do norte, a besta que subiu do mar? Ninguém na terra. Este é um poder que está acima de tudo e acima de todos. Todos os poderes terrestres se submeterão. Vão curvar os joelhos diante da besta que subiu do mar. Quem é semelhante a ela? Quem poderá batalhar contra ela? Só existe um poder terrestre. Só existe um poder no planeta Terra que sobressai acima de todos os reis e rainhas, acima de todos os presidentes, acima de todos os primeiros-ministros, acima de todos os líderes governamentais, acima de todos os líderes religiosos. Sejam líderes religiosos cristãos, protestantes, ou sejam líderes religiosos de religiões pagãs, como hinduísmo, budismo, islamismo, queridos, todos eles se submetem a este poder político, que também é um poder religioso. É um rei. É o rei de Roma. É o rei do norte. É a besta que subiu do mar.
A sua sede está localizada ali na cidade dos Sete Montes. É o papado que tem o poder, o trono, o grande poderio, a grande autoridade, e está revestido de um poder sobrenatural que veio do dragão. A Bíblia diz claramente em Apocalipse 13, verso 2. Abra sua Bíblia e leia comigo. Apocalipse 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. De quem a besta que subiu do mar recebeu o seu poder? Do dragão. Apocalipse 12, verso 9 diz que o dragão é Satanás. A profecia poderia ser mais clara, mais convincente do que está sendo? Não, queridos. Deus está sendo convincente. Deus está escancarando diante de você este projeto maligno de uma nova ordem mundial, de um governo mundial, de uma autoridade global que vai dominar o mundo com mãos de ferro, num socialismo, num comunismo mundial, tirando a liberdade de todos e de tudo. Por isso diz aqui, quem poderá batalhar contra ela? Capítulo 13, verso 2 diz, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Meu querido irmão, é um poder que reinou absoluto. É um poder que teve uma supremacia papal durante a Idade Média. Por 1260 anos houve esta supremacia papal da Idade Média. Do ano 538 até o ano de 1798. É um poder revelado em Apocalipse 13, verso 3, como tendo sido ferido de morte no dia 10 de fevereiro de 1798. Foi feita a ferida mortal contra a besta que subiu do mar. Todos entendiam que seria o fim do papado, que o papado nunca mais se recuperaria, mas a profecia, mais uma vez, revela: o poder papal vai se recuperar sim, para ter uma supremacia papal no tempo do fim. Graças a Deus pela profecia que não nos engana, que nos diz o que vai acontecer no futuro. Abra sua Bíblia e leia comigo no capítulo 13 de Apocalipse, verso 3. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Os cabeças da igreja de Roma são seus líderes, são os papas, são os reis de Roma. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte. O Papa Pio VI foi preso no dia 10 de fevereiro de 1798. Esta foi a ferida mortal. Todos pensaram que este seria o fim do papado. Mas a profecia diz mais. Leia comigo, verso 3. Apocalipse 13, verso 3. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E a sua chaga mortal foi curada. Aquilo que todos pensavam que nunca mais iria acontecer, aconteceu. A chaga mortal começou a ser curada com o Tratado de Latrão, assinado no dia 11 de fevereiro de 1929. O Tratado de Latrão restaurou o papado. O Tratado de Latrão restaurou o Estado do Vaticano e deu ao Papa o status e a posição de rei de Roma. Queridos, a sua ferida foi curada. Esta é a profecia. E o finalzinho do verso 3. E toda a terra se maravilhou após a besta. Isto tem acontecido desde 1929, a popularidade papal. Ele está sendo recebido no mundo todo. Hoje o mundo todo está de braços abertos para o poder papal. Todos estão indo para Roma para receberem a bênção, para estarem em relações diplomáticas com Roma. E toda a terra se maravilhou após a besta. Exatamente como foi revelado em Daniel 11:36. Lembra-se vocês, quando nós lemos Daniel 11:36, que o rei do norte fará a sua vontade, como lhe apraz, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisas grandiosas e será próspero. Daniel 11:36.
Existe, meu querido irmão, minha querida irmã, plena harmonia entre o que diz Daniel 11:36 e o que declara Apocalipse 13, verso 4. Plena harmonia, porque estão falando do mesmo poder. O papado é exatamente isso que ao longo das últimas décadas o papado tem reivindicado. Ter o poder mundial nas suas mãos. Os papas nas últimas décadas têm reivindicado o poder e a autoridade global. No dia 7 de julho de 2009, o Papa Bento XVI disse ao mundo todo que o mundo precisa de uma autoridade política mundial, uma autoridade econômica mundial. Isto foi em 2009. Em 2020, no dia 30 de outubro de 2020, o Papa Francisco, na sua encíclica Fratelli Tutti, falou da necessidade de todas as nações se submeterem a um governo mundial. Meu querido, não será somente um governo mundial, mas será também um socialismo mundial, um comunismo mundial. É o fim do nacionalismo. É o fim da soberania de cada nação, de cada país. Isso está ocorrendo através da criação das 10 supernações, já reveladas no mapa do Clube de Roma. O mapa do Clube de Roma foi publicado aqui neste livro. Este livro, A Humanidade no Ponto da Virada, publicado em 1974 pelo Clube de Roma. Aliás, este livro, Mankind at the Turning Point, é um relatório apresentado à reunião do Clube de Roma e na página 161. Na página 161 deste livro, tem aqui a divisão de todos os 10 reinos modernos. Eu vou ler para vocês o que está na página 161, 162 e 163. Aqui fala que o bloco número 1, a supernação número 1, será aquela formada por o Canadá e Estados Unidos da América do Norte. Quando eles escreveram este relatório, mencionaram somente o bloco número 1, formado por Canadá e Estados Unidos da América do Norte. Mas eles vão fazendo adaptações, eles vão se adaptando à medida que os dias vão passando. E hoje, essa nação número 1 é formada por 3 países, que é Estados Unidos da América do Norte, é o Canadá e o México. Eles formam a nação número 1. A nação número 2, segundo o que está neste livro, a nação número 2 é formada pela União Europeia, 25 países. Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Finlândia, França, Inglaterra, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Holanda, Noruega, Portugal, San Marino, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Iugoslávia. Esses são os países mencionados aqui formando a União Europeia, o bloco número 2. E o bloco número 3 aqui aparece como sendo o Japão, somente o Japão. E o bloco número 4 aparece como sendo Austrália, Israel, Nova Zelândia, Oceania, África do Sul e Tasmânia. 6 países formando o bloco número 4. O bloco número 5 está sendo formado por 8 países: Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, República da Alemanha, a Hungria, a Polônia, a Romênia e a União Soviética. Este é o bloco número 5. O bloco número 6, formado por 26 países: Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Honduras, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiana Francesa, Guatemala, Guiana Inglesa, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidade e Tobago, Uruguai, Venezuela. Este é o bloco número 6. Agora tem o bloco número 7, formado por Abu Dhabi, Adém, Algéria, Bahrein, Chipre, Dubai, Egito, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Catar, Arábia Saudita, Síria, Omã,
Tunísia e Iêmen. E o bloco número 8, formado por 43 países da África Central. Por falta de tempo, não vou ler todos esses países da África Central, formando o bloco número 8. E o bloco número 9, formado pela Ásia, o sul da Ásia e o sudeste da Ásia. O Afeganistão, Bangladesh, Burma, Camboja, Índia, Indonésia, Laos, Ceilão, Malásia, Nepal, Paquistão, Filipinas, Coreia do Sul, Vietnã do Sul, Taiwan e Tailândia. Estes formam o bloco número 9. E o bloco número 10, formado por 4 países, Mongólia, Coreia do Norte, Vietnã do Norte e China. Queridos, eles fazem algumas adaptações ao longo dos anos, mas estas são as 10 supernações, os 10 blocos econômicos, os 10 reinos modernos, mencionados em Daniel capítulo 2, verso 44, que vão existir na terra quando a pedra descer do céu. Mas como Daniel e Apocalipse são um só livro, e o que é mencionado em um livro é mencionado também no outro, também o livro do Apocalipse menciona os 10 reinos modernos. Os 10 reinos modernos são mencionados em Apocalipse capítulo 17. Você pode abrir a sua Bíblia e ver os 10 reinos em Apocalipse capítulo 17, versos 12 e verso 13. Meu querido irmão, durante este governo mundial, o rei do norte, a besta que subiu do mar, o rei de Roma, dominando sobre as 10 supernações. Será o fim da propriedade privada, fim dos carros, fim das fazendas de gado. Estão fechando fazendas. 3.000 fazendas estão sendo fechadas na Holanda, desacelerando o plantio da agricultura, a produção de alimentos. Estão planejando um palco de fome, um palco de pestes e pandemia, um palco de guerra. É o fim das liberdades. As nações estão abrindo mão da sua soberania. As nações estarão abrindo mão da sua moeda para formarem as 10 supernações liderados diretamente pelo Vaticano. O papado que reinou com supremacia, com poder absoluto durante 1260 anos na Idade Média. Esse mesmo poder que foi ferido de morte em 1798, a ferida mortal começou a ser curada em 1929 e está sendo curada gradualmente. Quando for aprovado o decreto dominical, meu querido irmão, minha querida irmã, a ferida mortal terá sido completamente cicatrizada. E haverá então um domínio mundial, recuperação da supremacia perdida. Voltará a reinar com poder absoluto durante um período curto de tempo, que a Bíblia menciona de 42 meses. Louvado seja Deus, porque a Bíblia não nos deixou na ignorância. A Bíblia revela que o período da supremacia papal, no tempo do fim, será um período curto, porque será o período de perseguição, de mão de ferro, e será um período da nova ordem mundial, mas somente de 3 anos e meio. Assim como Cristo teve um ministério de 3 anos e meio na terra, o anticristo também terá um ministério de 3 anos e meio na terra. E então, no final destes 3 anos e meio, o papado será derrubado. Como diz em Daniel 11:45, virá o seu fim, e não haverá ninguém que o socorra. Virá o seu fim. Daniel 11:45. E também Apocalipse 17, verso 16, fala do fim do rei do norte, do fim da besta que subiu do mar. Aqui diz o verso 16 de Apocalipse 17, e os 10 chifres que vistem na besta são os que aborrecerão a prostituta, ou seja, os 10 reis das 10 supernações que se submetem ao poder papal. Eles depois vão se levantar contra o poder papal. Capítulo 17, verso 16. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Meu querido irmão, nós temos que entender que Apocalipse 13, verso 5,
quando fala do domínio papal do tempo do fim de 42 meses, tem dupla aplicação. Assim como os 10 dedos da estátua de Daniel 2 têm dupla aplicação. Assim como o decreto dominical que foi aprovado no dia 7 de março de 321 por Constantino, lá no quarto século, tem dupla aplicação também. Queridos, Apocalipse 13, verso 5, o contexto é o tempo do fim. O contexto é a cura da ferida mortal. É o período da recuperação da supremacia perdida. Por isso que Apocalipse 13, verso 5, os 42 meses, precisa ser entendido como tendo dupla aplicação. Uma para o passado, os 1260 anos de supremacia papal, e outra para o futuro, os 1260 dias, os 3 anos e meio de nova ordem mundial. Para alegrar o coração dos filhos de Deus, Deus está mostrando que será um período de angústia curto. E Deus estará cuidando de você, não deixando faltar seu pão e sua água, protegendo o seu povo. Assim como os 10 reinos que surgiram da derrocada do Império Romano em 476. Aqueles 10 reinos surgiram do Império Romano. Assim também agora, 10 nações vão surgir de Roma papal. Roma papal cria 10 supernações. A história vai se repetir. Leia comigo Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17, vamos ver então o verso 12 e 13. Leia comigo. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles se unem para o domínio mundial. Os 10 líderes dos 10 reinos modernos se unem ao papado para o domínio mundial, para a redução da população mundial. Eles querem reduzir a população mundial. A Bíblia diz que será reduzida a população mundial. No cavalo amarelo fala de 1/4 da terra. E na 6ª trombeta de Apocalipse 9 fala da morte de 1/3 dos habitantes da terra. Quando você soma 1/4 da população mundial do cavalo amarelo com 1/3 da população mundial da 6ª trombeta de Apocalipse 9, você terá 50% da população que estará sendo reduzida para o período da nova ordem mundial. Queridos, aqui em Apocalipse 17, verso 13, diz que estes, os 10 líderes dos 10 reinos modernos, estes têm um mesmo intento, uma mesma intenção, e entregarão seu poder e autoridade à besta. A besta que subiu do mar, o rei do norte. A Bíblia está esclarecendo para o povo de Deus, para todos os filhos e filhas sinceros, para que possam entender como será este governo mundial, quem será a autoridade global, mas mostra também a vitória do povo de Deus. Queridos, a profecia não deixa o mal vencer. A profecia mostra o bem absoluto, que é Jesus Cristo, vencendo, sendo vitorioso. Porque aqui diz em Apocalipse 17, verso 14, estes combaterão contra o Cordeiro. Estes está se referindo aos 10 líderes mundiais, mais o líder papal. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia, aleluia e aleluia. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele. Você e eu estamos com Jesus. Nós somos os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos os gerados pelo Espírito Santo, com a natureza santa de Jesus. Nós somos os capacitados pelo Espírito Santo para vivermos em obediência aos mandamentos de Deus. Nós estamos com Jesus. Seremos sustentados por Jesus. Vencerão os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Você, meu querido irmão, é chamado de eleito e fiel. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar com poder e glória. A pedra vai descer do céu e virá para destruir os 10 reinos mundiais e estabelecer o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino lendo para você Apocalipse capítulo 19.
Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É o nosso Jesus, que volta com poder e glória, cumprindo a promessa que ele fez um dia: eu irei, mas eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Jesus Cristo vai voltar com poder e grande glória. E aqui diz o verso 12 de Apocalipse 19, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ele as nações. Que nações? As 10 supernações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o nosso Rei. Este é o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Alegre-se com esta bendita profecia que revela para você o futuro glorioso do povo de Deus, dos eleitos e fiéis. Que Deus te conforte, meu querido irmão, que Deus firme os seus pés na rocha, que é Jesus Cristo. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Alegre-se, porque Jesus Cristo está voltando. Em breve, ele descerá do céu em poder e glória. Deus derrame o Espírito Santo sobre você. E Deus dê para você a paz que só Jesus pode dar. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos que o Senhor apresse o tempo, abrevie o tempo, que o Senhor venha em socorro do teu povo. Nós ansiamos pela tua vinda, querido Jesus. Nós estamos desejando a tua vinda ardentemente, orando e jejuando por isso. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Volte logo, querido Jesus, nos buscar, para estabelecer o reino da sua glória para todo sempre. Amém e amém. Fique com a paz de meu Jesus. Amém.